Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 22/9/2022. Hoje tem 22 no início e 22 no fim do calendário. Para quem gosta de espelho, espelho, espelho meu, diz aí, pelo amor de Deus, quem sou eu? Nossa senhora, um anjo caído. Mas deram um pontapé na minha bunda lá que jogaram eu para baixo aqui. Ai, meu Deus do céu. Meus queridos, fofoquinha, vamos conversar antes da gente começar com os assuntos aqui apocalípticos. E eu tô avisando do apocalipse, tem gente que tava... E eu ainda cantei a bola anos atrás. Falei, o ZT falou que até 10 bombinha nuclear eles permitem, até 10. O pessoal tá achando que eu brinco com as coisas, eu só fico falando mentirinha. Não é bem assim não, hein? Hoje, se Deus quiser, se eu conseguir voltar do trabalho mais cedo, vou conseguir, se Deus quiser, eu tenho que fazer isso. Gravar o vídeo extra de amanhã. Então eu tenho que estar aqui para poder gravar o vídeo extra de amanhã. Bom, é o seguinte, ontem eu fui no evento, hoje tem o segundo dia do evento. Vou até um pouco mais bonitinho, né? Nesse trabalho aqui. E é o seguinte, o Sebrae junto com a FGV, eles estão fazendo um negócio de articulação regional. Tá aqui, ó. Articulação regional, então é Sebrae com a FGV e articulação regional de políticas públicas. Gente, é muito interessante isso daqui, porque o foco deles, gente, vocês podem achar que os caras não estão tentando fazer algumas coisas, mas o foco deles, olha só que bacana, compras públicas, desburocratização e assim por diante. O que acontece é o seguinte, inclusão, tem uma lei que foi aprovada, eu não sabia, eu tô aprendendo isso daí agora, olha só como é que é bom ir nesses lugares. Ela foi aprovada em 2021, chama número 14.133/2021. É a nova lei de licitações, ou seja, tem uma lei nova de licitação, que você vai abrir pregões e comprar as coisas, no formato de licitação. Só que é o seguinte, até 2023 tem que ser implantado isso. E tem um monte de regrinhas, um monte de situação, aonde se você não tiver um sistema integrado, um sistema mesmo, sistema de computador, um software, para te ajudar, auxiliar a fazer todos os trabalhos, você não vai conseguir fazer andar, você não vai conseguir fazer rodar, você não vai conseguir fazer a coisa fluir. Só que tem um porém. Nessas reuniões estão indo somente secretários e prefeitos. Apesar que, como está muito próximo da eleição, o pessoal não está indo, né? Porque o pessoal está trabalhando em campanha. Mas o interessante é que eles estão pegando e fazendo o quê? Eles estão instruindo, ensinando, falando como que tem que ser feitas as licitações, para que ela flua, para que coloque empresas pequenas, porque você vai ter que começar a incluir pequenas empresas, você não vai poder fazer licitação gigantesca, você vai ter que fatiar, você vai ter que fazer por partes, você vai ter que dar oportunidade para outras empresas, tem um monte de situações, muito interessante. E a desburocratização, dentro dessa desburocratização, e os caras começaram a pegar e falar, porque tem que fazer reforma reforma em Brasília, reforma tributária, reforma não sei o quê. Eu peguei e falei assim, mas vamos lá, tem que fazer um monte de reforma lá. Muito bem. A cidade, os vereadores fazem as reformas micro das próprias cidades, reforma dos funcionários públicos, reforma dos impostos da cidade, ISS, alguma coisa, tem essas reformas? Não. Os caras não começam por aqui, como é que quer que faça já direto lá de cima? Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, a burocratização que eu percebi na prefeitura, tem a questão de documento, da lei. O que mais ferra tudo é lei. É lei, é lei. O pessoal tem a capacidade de criar lei que piora a situação. E não que melhora a situação, que piora. Por isso que eu estou percebendo que é importantíssimo um candidato aprender. Antes de sair candidato, ele tem que aprender como funciona uma secretaria. Por isso que é bom e importante as pessoas trabalharem, o próprio vereador trabalhar como diretor de alguma secretaria, trabalhar como secretário, porque ele vai começar a ver a dificuldade que é, a realidade.
Aí ele vai pegar e falar assim, puxa vida, isso aqui precisa resolver, isso aqui precisa resolver. Olha, é complexo a coisa. E outra, eles estão estimulando, ensinando, então tá indo lá um secretário, vai outro, vai o prefeito, falando o que eles estão fazendo para resolver o problema. De articulação entre o secretário. Porque eu sou o secretário e não converso com outro secretário. Que não conversa com outro secretário, mas só que tem obras e coisas para fazer que precisa disso para a coisa fluir. Ou então tem que ficar caçando o secretário. Fala, eu vou ter que ir atrás do secretário X para pedir um favor para ele. Não, então eles estão fazendo com que as pessoas façam reuniões, que os secretários façam reuniões, para que nessas reuniões possam um ajudar o outro, já pegar essas coisas e já fazer fluir, para não ficar tudo travado. Porque às vezes para resolver uma coisa é 3, 4 secretarias. A coisa é interessante. Bom, uma coisa que deu para perceber é o seguinte, o certo seria diminuir a quantidade de secretários e colocar subsecretarias internas, porque aí é um mandando e todo mundo fazendo. O travamento seria menor. Quando tem secretário, precisa da assinatura do cara. O cara, eu sou a estrelinha. Duro, hein? Realidade. Vamos lá, vamos para as finanças? Hoje tem aula de novo, vamos lá estudar, bora estudar. Estou me profissionalizando, não sei o que o espiritual quer para mim, mas eu já estou vendo que vai ter alguma coisa de pública para mim tomar conta aí. Não sei quando, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, mas que vai acontecer alguma coisa, vai. Isso para mim já está se tornando algo visível. Mas a minha experiência de reconstrução pós-guerra, que eu tive, experiência nas Nações Unidas. Vamos lá. O dólar ontem subiu 0,40, mas lembrando que ontem o dólar caiu, subiu, caiu e subiu e não deu tempo de cair. E subiu 0,4. E fechou em R$ 5,17. Menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Aleluia, menos mal. E a Bolsa de Valores? Olha, tá me surpreendendo a Bolsa de Valores da Alemanha. Por quê? Ela está caindo hoje 0,5%. Está em 12.699. Ela está praticamente nesse valor nessa semana inteira, tirando aquela subida que deu, mas logo depois já caiu e se regulou. Foi só um pico de alegria e depois voltou no que era antes. E ela está em 0,5% de queda. Eu pensei que ela ia cair muito mais. Por quê? Porque eu vi notícia que a Rússia está querendo fazer coisas feias, que nós vamos falar aqui, que tem notícia aqui que está aqui do jornal, que nós vamos comentar sobre. Isso era para fazer a bolsa despencar, ainda não aconteceu. Será que estão esperando de fato a bombinha Atomics apertar botãozinho? Pum, 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 pum. Pois é. Espero que não, né? Isso aí seria cruel para a humanidade. A Bolsa de Valores do Brasil caiu 0,5%, fechou em 111.935, também seguindo aquela média boa. Para mim não está ruim não, está ótimo esse nível. Tem umas ações que subiram um pouquinho, outras caíram um pouquinho, e estão várias aí brincando de amarelinha, sobe, desce, vai que volta, que vem, mas ontem parece que deu uma regulada, pois eu olhando aqui a Bolsa, caiu geral, tá tudo vermelhinho, tirando uma ou outra, mas uma grande parte tá tudo vermelhinho. O que ficou mais ou menos bem é coisas que tem a ver com estímulos que o governo pode dar, porque parece que agora todos os candidatos querem dar tudo e de tudo, mas não calculam os problemas que pode ter. Ontem teve reunião do Fed e aconteceu algo que já estava esperado. Saiu aqui na Infomoney. Juros nos Estados Unidos. O Fed, que é o Banco Central americano, sinaliza que taxas serão mantidas mais altas por um período longo, dizem analistas. A taxa de referência subiu para uma faixa entre 3% e 3,25%, a maior para o Fed Funds desde o início de 2008. 2008, quando estourou a bolha. Lembrem-se disso. Quando estourou a bolha, eles subiram como tal.
A cena está repetindo, eles estão imitando 2008, só que 2008, moço, quando os Estados Unidos começou a apertar o cerco, o Brasil passou um perereco, passou uma dificuldade sem tamanho. E dessa vez nós estamos invertendo a situação. Quanto mais os americanos se apertam, mais a gente dá risada e mais a gente se dá bem. Graças a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Santíssimo Santo Deus. Vamos lá, Infomoney. Fim do aperto? O Banco Central Brasileiro interrompe ciclo de alta da Selic e mantém taxa de 13,75. Eu acertei, eu falei que não ia subir nem descer, essa aí eu acertei. E falei que ia subir a americana, também acertei. Com a decisão, o cupom interrompeu um ciclo de 12 altas seguidas na taxa básica de juros, iniciado em março do ano passado. Mas não foi unânime, então teve gente que falou, olha, tinha que subir, tinha que cair, tem gente que vai falando, a maioria falou assim, dois membros pegou e falou assim, eu acho que tinha que subir para uns 14. Pelo menos um pouquinho simbólico. Mas eu achei que foi ideal não ter subido, porque para mim o certo ainda é cair mais ou menos por uns 8, 9, 8, por aí seria um valor ideal para o Brasil pelas contas que eu fiz, bem grosseira, mas as contas que eu fiz. Vamos lá, Infomoney. Fed precisa estar confiante de que a inflação desacelerou para reduzir juros, diz Jerome Powell. O presidente do Banco Central americano afirma que os juros vão precisar se manter em patamar restritivo por mais tempo. E o mercado elogiou as declarações. O mercado falou que ele agora foi responsável, que não pode simplesmente subir para fazer de conta que subiu e depois cair para fazer de conta que caiu. E eu posso falar uma coisa para você? Essa subida de juros americana, ela vai fazer alguma coisa no setor imobiliário. Porque nos Estados Unidos o que mais se mexe com juros é compra de imóvel. E os americanos praticamente na sua totalidade, todos, raríssimas exceções, têm dívidas com casas, com imóveis. Por quê? Porque assim que eles compram uma casa, eles mal terminam de pagar, já vão querer buscar uma outra casa melhor, outra casa em outro lugar, e já vão querer fazer outro lugar e outra casa melhor, e assim por diante. Lá o mercado de imóveis tem um giro violento. Aqui no Brasil, tudo parado. O cara compra uma casa, fica 50 anos e só sai depois que morreu. Lá nos Estados Unidos, os caras ficam tanto tempo, troca, vai para outro, eles têm a casa como se fosse um carro. Usei, fiquei, troca, próximo. Usei, fiquei, troca, próximo. E assim por diante. Vamos lá, tem mais coisa do Powell. O que o Powell falou? Saiu no jornal Reuters. Powell diz que mercado imobiliário deve passar por correção. E você sabe o que é engraçado? Tem gente que fala que não. E aqui no Brasil já tem empresa de construtora que saiu, que eu dei notícia aqui que saiu, que tá falando que tá quebrando as pernas. Que tá pedindo coisa judicial lá para não precisar pagar as coisas aí. E aí? E você sabe do que é loucura? Posso falar para você? A hora que estourar esse negócio imobiliário, porque ele está falando que precisa de uma correção, olha só o que ele falou aqui. O mercado imobiliário dos Estados Unidos provavelmente passará por uma correção após um período de forte aumento de preços que colocar a casa própria fora do alcance de muitos norte-americanos. Se não tem como comprar uma casa própria com o valor que está, vai ter que baixar. Ponto final. Vai chegar no momento que a pessoa precisa do dinheiro e vai ter que fazer qualquer negócio para poder vender, para poder fazer o negócio. Pois é a realidade. E ele está certo. E olha só o que saiu aqui de notícia do Brasil. Saiu aqui na Infomoney.
Vendas de imóveis residenciais novos crescem 18% no primeiro semestre, diz Abrainc. Resultado foi impulsionado pelas vendas de imóveis de médio e alto padrão e superou com folga a alta nos lançamentos. E posso falar uma coisa para você? Porque os 2 primeiros anos você vai pagando um valorzinho baixinho, você acha que cabe na sua conta. Depois de 2 anos eles chegam e falam assim, agora você tem que se virar e financiar o residual. Como é que é? Eu tô pagando antecipado, porque você paga antecipado, né? Porque se o seu imóvel vai ficar pronto só daqui 2 anos, você tá pagando antes, você tá pagando antecipado. E aí eles colocam juros ainda nesse valor antecipado, que não pode. Ué, se você for analisar, o Procon tinha que entrar lá e falar, meu filho, ó, esse valor antecipado é sem juros, porque você não está financiando algo antecipado. Você está parcelando uma entrada. Depois que você pegar a mercadoria que você pode financiar e parcelar. Eu penso assim, se eu fosse do Procon, moço, eu ia fazer um arrebento. E outra coisa, hein? Ontem lá no curso, o pessoal tava falando lá. Precisa começar a ensinar o pessoal, explicar, as prefeituras precisam explicar que o Procon não é da prefeitura. O Procon é um organismo independente gerido pelo governo do estado. Por isso a importância do seu deputado estadual, hein? Pensa bem nisso. Vamos lá. Ai. Pra gente tacar a lenha na fogueira, saiu aqui na UOL uma reportagem que fala o seguinte: Rússia anuncia mobilização de 300 mil homens e faz ameaça nuclear. Ai, Jesus amado, Maria José, daqui a pouco até o Papa vai levantar lá e vai falar assim, pelo amor de Deus! E os gajos estão perdendo gente, convocando um monte de gente, o povo tá tudo querendo sair de lá da Rússia porque não tá querendo, e ele tá convocando e tá falando, é reservista, vai entrar. Por isso que eu falo pro povo, é reservista? Vai se lascar, moço, porque a hora que o trem acontecer vai pegar todo mundo de calça curta, para não falar que vai ficar só de sunguinha, de tanga, como dizia minha avó, não era sunga. Na época eles falavam tanga. Infomoney, fim da linha. Justiça de São Paulo decreta falência da Itapemirim, afundada em dívidas trabalhistas e tributárias. Companhia que já foi referência em transporte rodoviário no país estava em recuperação judicial desde 2016. Meus queridos, mais uma empresa que quebra de transporte. Parece que é um vício, parece que é brincadeira de criança. Brincadeira de criança, como é bom. Mas nesse caso não é nada bom. Porque isso aqui é brincadeira de gente grande, de gente irresponsável. Por quê? Eu vejo empresas de aviação sendo umas que mais quebra no país. Empresa de aviação é a que mais quebra. A segunda empresa que eu sempre ouço falar é de construção e de transporte. Por que essas empresas que mexem com muito dinheiro quebra? Não dá para entender. É sempre empresa, transporte de avião que é caríssimo, de transporte rodoviário que tem um monte de concorrência e também sempre quando cresce muito quebra, e construtora também. É algo assim surreal. É impressionante como acontece sempre nesses setores. Eu não engulo essas coisas não. Agora, imagine a quantidade de ônibus que vai ficar parado, jogado aí, que vai ter que ser vendida a preço de banana. Imagine a quantidade de gente que foi desempregada. Imagine como é que tá a situação. Terrível a coisa, hein? Tá feia a coisa. Nossa Senhora. Aí vamos lá. Infomoney. Insegurança militar. Alimentar. Militar não. Saiu militar aqui. Deve ter alguma coisa aí. Guedes contesta estudo e diz que é falso que 33 milhões de brasileiros passam fome. Ministro diz que pesquisa sobre insegurança alimentar é narrativa política para fazer barulho e cita auxílios do governo como medidas eficazes. Bom, o Guedes não falou mentira, porque pelas leis e regras das Nações Unidas, você tem que ter um mínimo em valor de dólar
para sobrevivência alimentar. Alimentar, ou seja, não significa que tira a pessoa da miserabilidade. É para ela não morrer de fome, ok? E então ele tem isso daí. O problema é que ele pega e fala, no meio da conversa, ele pega e solta aquela sensação de que... Porque uma coisa é você pegar e explicar, olha, dentro das leis e regras das Nações Unidas, nós não temos isso, porque se tem é porque a pessoa não cadastrou e a prefeitura que tem que cadastrar no Auxílio Brasil, lá na Bolsa Família. Agora, assistente social que pega, encaminha, faz todas as coisas lá, porque é a prefeitura que tem que fazer isso daí. Agora, presta atenção. Quando você pega e dá um tom falando assim, não, nós não temos pessoa passando fome, aí já é outro problema, porque, vejam bem, eu pegar e falar que todo mundo, pelo menos ao mínimo do mínimo do mínimo para comer, para não morrer de fome, é uma coisa. Eu pegar e falar que não tem gente passando dificuldade é outra. E a sensação que ele passou e deu foi essa. E isso, moço, até eu da classe média, que já estou mais para baixo do que para média, eu estou passando dificuldades gigantescas. Gigantescas. Porque eu não consigo viver como eu vivia antes. É muito difícil para conseguir dinheiro, é muito difícil para conseguir pagar as contas, é muito difícil para chegar no final do mês e fechar as contas. Não é brincadeira, não está fácil. Não está fácil. Mas é uma realidade. Agora, mais uma vez, Paulo Guedes foi infeliz na sua fala. E mais uma vez vai prejudicar o presidente Bolsonaro. A intenção dele não foi essa, ou foi, não dá para saber. Eu só sei que esse ministro tinha que ser trocado. Eu cantei a bola lá atrás. Esse ministro vai fazer o Bolsonaro perder as eleições. O pessoal deu risada da minha cara lá atrás, achou que eu tava brincando, e tá aí, ó. Cada dia que passa, mais vai afundando a campanha do homem. Quem avisa, amigo é. E olha só. Infomoney, pai do teto, Meirelles, que o Lula puxou pro lado dele. O Lula muito inteligente, mas pensa num bicho esperto. Inteligente não sei, mas esperto é. Meirelles, o que Lula precisa é de uma sintonia fina. O ex-presidente do Banco Central nas gestões de Lula e ex-ministro da Fazenda do governo Temer, Meirelles declarou apoio ao petista nessa semana. O Meirelles, ele fez o primeiro governo do Lula. Por isso que o primeiro do governo do Lula foi bom, porque ele segurou o teto, não deixou ele fazer loucura. Por isso que eu falei, o primeiro governo do Lula, ele foi seguindo as regras e as normas do Plano Real. Ele seguiu a cartilhinha e falou, não, tudo bem, é isso que precisa fazer? Tá bom. No segundo, ele fez as loucuras, meteu o pé na jaca, e aí começou a desarrebentar tudo e jogou o abacaxi podre na mão da Dilma. A Dilma pegou o abacaxi pegando fogo, e ela pegou e falou assim, agora esse abacaxi aqui tá cheio de espinho aqui, esse negócio aqui, que é isso aqui? E ela se lascou e sofreu até impeachment, pedalada e tudo mais. Quem prejudicou a Dilma não foi outra pessoa, foi o coleguinha dela, muito bem. E outra, hein, para reeleição, por que ele não entrou no lugar dela em vez dela fazer reeleição? Ele devia ter ido no lugar dela para fazer reeleição. Porque ele ficou 2 mandatos, a Dilma tinha que fazer 1 e ele vir de novo. Não, ele sabia que explodiu um negócio nas costas da Dilma, ele falou, deixa pra Dilma aí, porque eu sei que vai explodir tudo. Fica nas costas dela, porque pelo menos sai da minha. A sensação é essa, porque não tem lógico o que ele fez lá atrás. Agora, tem gente que pensa diferente. São opiniões, são coisas, porque ninguém tem a verdade absoluta. A gente vai falando teorias. A gente vai teorizando as coisas. Aqui não tem como afirmar. Dessas coisas não tem, porque eu não tô ali, eu não tô lá. Não tem como saber exatamente, mas que a sensação foi essa, foi. Ai. Vamos lá. Então, já que estamos falando de eleições, saiu no UOL, eleições 2022.
ex-presidentes da América Latina pedem que Ciro Gomes desista e apoie Lula. Os caras estão de brincadeira. Falar isso pro Coronel, que enfrentou o próprio partido e falou: eu vou lançar minha candidatura de novo, mesmo perdendo, mas eu vou. E dessa vez o homem não tá subindo? Eu vou falar uma coisa pra você. Parabéns, viu, Ciro? Porque você tá conseguindo tirar aquela coisa de é um ou outro. Não. Tá na hora das coisas mudar, tá na hora do povo pegar e realmente ter mais opções. Já fizeram umas barbaridades com o Pablo Marçal de tirar a candidatura dele, com o Roberto Jefferson, com um monte de outros candidatos que era para sair aí. Infelizmente tiraram um monte, mas parabéns, eu acho ótimo isso. Agora, eles querem que tire a candidatura do Ciro, você sabe por quê? Querem que o Lula ganhe no primeiro turno, porque estão com medo do segundo. Porque se o Lula não entrar no primeiro, eles sabem que todo mundo vai fazer acordo com Bolsonaro. Os partidos vai tudo fazer coligação lá e falar: não, nós vamos apoiar Bolsonaro, apoiar Bolsonaro, apoiar Bolsonaro. Porque eles vão analisar quantos estados ganhou, quem que tem mais força. Eu já vi essa novela. Vamos lá. Folha de São Paulo. Lula diz aceitar fazendeiro armado e fala em sem terra maduros em nova ofensiva pelo agro. Até isso o homem tá falando para ver se pega o voto dos outros que vai acreditar nas promessas. Então é tipo assim: sou contra as armas, sou contra as armas. Os fazendeiros estão tudo brigando contra você, falaram que ninguém vai te apoiar. Não, eu mudo porque eu quero poder. Somos a favor delas, somos a favor, todos os fazendeiros podem ter. E olha, eu prometo para vocês que os nossos sem terra, eles estão maduros agora, eles não vão invadir qualquer coisa não. A gente negocia antes e fala qual que é o valor, então você já deixa pré-vendido as fazendas para cá. Claro que eu tô dando uma suposição, não tô falando que isso vai acontecer. Certo? Fazendo só uma encenação bem jocosa aí. Ou seja, fala uma coisa, vai acontecer isso? Ah, moço, desculpa, mas quem uma vez falou uma coisa e não fez, desculpa, mas eu não entro mais. Se você gosta de entrar no assunto da carochinha, problema é teu, meu não. Bom, vamos lá. E pra gente encerrando aqui, depois nós vamos bater um papo. Estadão. Justiça Eleitoral começa a inserir códigos para fazer as urnas funcionarem nas eleições. Meus queridos, os caras já estão correndo, colocando todos os candidatos nas urnas, preparando as urnas. Posso falar pra você? Hoje é dia 22. Quinta-feira. Nós temos sexta, sábado e domingo. 3 dias para chegar no domingo. Falta sexta, falta o sábado e chega no domingo. 3 dias. Domingo é o último domingo que você tem. O próximo domingo, não nesse, no outro, é as eleições. E posso falar uma coisa para você? Pega o papelzinho, é que não está aqui. Pega um papelzinho e anota os seus candidatos. Pega o papelzinho e anota seus candidatos. Por quê? Porque o celular está proibido levar na urna. Muita gente vai querer chegar lá com a colinha no celular, que é o ideal, que deveria ter, não sei porque que bloqueado isso aí, que eu acho tão ridículo isso, que o que acontece? Vai precisar da colinha, você não tem como votar em muita gente, é deputado federal, deputado estadual, depois você tem senador, depois você tem governador, você tem presidente. É muita gente. Você, como é que você vai gravar o número de tudo isso aqui? É muita gente. Deputado estadual, 5 números. Deputado federal, 4 números. Então ele vem primeiro ainda, e ainda fica fora de ordem. Porque ainda se fosse assim, o maior número, 5 números, depois 4 números, depois 3 números, facilitava que o cérebro, né? Não. Ele vem o de menos número, vem de 4 números, que é o federal. Depois ele vem o candidato estadual, de 5 números. Essa cabeça já fica assim. Depois vem um de 3, que é o senador. Depois vem de 2, que é governador. Depois vem de presidente, que é de 2 também.
Então, rapaz, olha que esse ano é um senador, tem anos que são 2, que você tem que apertar lá o votar. Pessoas com mais idades vai ter dificuldade. Eu, novo, já vou ter dificuldade, eu tenho que levar minha colinha. Então, meus queridos, essa semana é a semana de vocês buscarem seu papelzinho de colinha, já deixar tudo pronto, separar seu documento, fazer tudo bonitinho, pois as eleições estão chegando. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.